eu sei que vocês já tiveram a primeira experiência quando vocês foram sondar lá a Espanha, né? Ah, sim. E como que foi essa experiência? Conta pra gente, assim, como que vocês chegaram e tiveram o primeiro vislumbre, assim, da Terra Prometida, é aqui. E foi exatamente assim. A gente chegou, assim, a primeira cidade que a gente desembarcou, que tem a missionária Inês, que mora lá. E foi essa mesma missionária que falou com vocês? Não, no outra. congresso? Mas outra. ambas são brasileiras, São brasileiras. E moram lá. Ah, legal. E nós descemos em Vila Garcia e era muito louco, porque a gente se via trabalhando. A gente se via nos lugares onde a gente poderia estar fazendo evangelismo, a gente se via na igreja e a necessidade é extrema. É assim, é um absurdo a necessidade que existe lá. E o que nos impressionou muito foi, a gente sabia que a gente iria encontrar, mas a frieza, esse calor que a gente tem do brasileiro, vamos lá tomar um café lá em casa, vamos jantar, chega, não. E assim, a gente chegou, os brasileiros que estavam lá, não, só que não deu tempo, foi muito rápido. Mas os brasileiros já vêm lá em casa e tal. E o espanhol, ele não é assim. O espanhol, ele é totalmente não me toque, sabe? E a gente sabia que ia ser assim, porque a gente ouvia falar sobre a Europa, Relatos, né? Mas assim, cara, foi muito especial nós ter ido lá. Foi assim um presente de Deus pra gente, porque a gente realmente pisou naquela terra e a gente viu a necessidade do evangelho na Europa. Na Europa inteira, né? A gente daí a gente teve contato com vários missionários, tanto da Quadrangular como missionários de outras missões e tal. Cara, tipo assim, é incrível. Às vezes as pessoas falam de missões, falam apenas, cara, vamos pra África, né? Fala de missões. E a gente conversou com muitos missionários, cara, e eles falam assim, é muito real a necessidade da Europa hoje, assim. A gente vê igrejas que eram grandes há anos atrás, hoje fechadas, portas fechadas. É muito comum você chegar em lugares que eram igrejas, hoje, sei lá, um bar, né, onde era uma igreja, sabe? É muito comum na Europa isso. Nas igrejas que a gente visitou, existe muita pessoa já idosa, assim, poucos jovens nas igrejas, sabe? Porque tem muito estrangeiro, muito brasileiro, tem muito latino lá. Então, latino, brasileiro é comum você encontrar dentro das igrejas evangélicas, né? Mas pra te ter noção, tava vendo a questão do censo, assim, é 1% de evangélicos, de protestantes, nós temos na Espanha. E dentre 8.000 cidades que tem na Espanha, 7.000 não tem nenhuma igreja protestante. Então isso é muito alarmante, é demais. Não, e tanto que a gente foi por 5, 6 cidades lá, assim, todas as cidades que a gente via, cara, tu não via a igreja, assim, não via nada de igreja. Engraçado que aqui no Brasil, a gente é tão acostumado a no nosso bairro ter várias igrejas em cada esquina. Na nossa igreja de Getúlio Vargas, de 16.000 habitantes, num raio de 500 metros, tem umas 4 igrejas. O Brasil é muito abençoado por conta disso, né? Porque a gente sempre ouvia falar, vamos pra África, vamos pra país pobre, e realmente, às vezes as pessoas deixam de ir pra Europa porque a Europa tem dinheiro, a Europa tem conhecimento, intelecto. Mas pouco eles sabem que uma das maiores taxas de suicídio fica na Europa, né? Então, imagina. Alguma coisa está errada, né? Tipo, alguma coisa... Porque é uma coisa assim, a gente às vezes acha que Jesus ele veio apenas pro pobre, no caso, né? Mas eu entendo a palavra necessitado e pobre não simplesmente alguém que de pouco poder aquisitivo ou muito poder aquisitivo, uma pessoa rica. Mas na verdade é a questão da pobreza de espírito ou até mesmo da necessidade física realmente que aquela pessoa tem de conhecer um Deus que é todo poderoso, né? Então, tipo, é nesse sentido, quando Jesus está a ponto para subir lá em Mateus 28, ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então ele está falando que é para todas as pessoas. Então, muitas vezes a gente tem essa cabeça, essa mentalidade que Jesus veio apenas para os humildezinhos, né? Apenas para os pobrezinhos. Também, cara, também. E tem chamados, a gente conhece muitos missionários que Deus determina para certos... Deus coloca no coração deles para aquele povo, para aquele... Porque somos um corpo, né? A Espanha faz parte de um corpo, né? Quem sabe lá é a perna, né? A unha, que também faz parte daqui, faz parte da África, faz parte da Ásia. Então, a gente entendeu, e eu também questionei, sabe? Eu disse, Deus, a Espanha... E a gente ouve, quando Deus falou, a gente começou a compartilhar com as pessoas, que legal! Nossa, vai viver bem na Espanha, né? Europa, nossa, que chique. Eu vou lá visitar vocês para nós tirar umas férias. Vai lá. Vai lá. Tem muito trabalho para fazer, né? Mas é assim, e eu questionei, eu disse, Deus,
E Deus disse, não, mas eles também são meu corpo. Você precisa estar lá porque você precisa ser meu corpo lá. E precisa ganhar pessoas para que elas venham fazer parte. Então, a gente tem que parar e pensar um pouquinho nesse corpo, né? Que às vezes está tão necessitado de um lado e uma unha que a gente machuca ali, uma cutícula, alguma coisa, dói o corpo inteiro. Precisa de cuidado. Precisa olhar para si. Às vezes um pontinho ali que está doendo. E uma das coisas assim, que a gente sempre costuma perguntar aqui para mostrar para as pessoas que desde quando você recebe uma promessa do Senhor, né, o chamado até o cumprimento dessa promessa de ir para o campo, tem um processo, né? E vocês estão hoje num processo aí, fazendo entrevista, né, passar por treinamento, foram para outras cidades. O que vocês têm a dizer para as pessoas que já têm o chamado e estão no início de processo? Porque muitas vezes a pessoa, pela demora, ela acaba abandonando esse processo. O que vocês têm a dizer assim, para esses missionários, esses pastores, líderes, evangelistas, né? Tem duas coisas, cara. A primeira coisa é abraçar os processos. Abraçar os processos no sentido que, cara, você precisa passar pelos processos. É assim, amadurece você, a tua fé, e amadurece as ideias que Deus está colocando dentro de você. E outra coisa que a gente tem aprendido nesse tempo, que eu tenho citado aonde eu vou. Uma música do Palavra Antiga que fala que esperar é caminhar. E a gente entendeu que esperar em Deus, a partir daquilo que Ele falou, não é você ficar sentado dizendo, eu tenho uma promessa de ir para tal lugar, Deus prometeu, sei lá, fazer alguma coisa na minha vida, então amém, vou descansar no Senhor. A gente aprendeu que descansar é você se mover em direção ao processo, em direção a vontade de Deus, no caso. Então, beleza, Deus falou com a gente, mas a gente não esperou no sentido assim, vou ficar esperando para cair dinheiro do céu, pra gente ali. Um anjo vai vir, vai me entregar um envelope cheio de oferta. Não, a gente não esperou nesse sentido. Esperar não é ficar parado. Esperar é se movimentar em direção ao processo que Deus... E eu creio que assim, é uma coisa que Deus espera da gente, é se movimentar em relação a Ele, né? Perseverança. É perseverança do caminho, processo. Porque a gente vê muitas pessoas assim, jovens, adolescentes, recebendo palavras, você vai para tal lugar, né? Recebendo palavras. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso, Deus entregando muita coisa. E às vezes ali no fervor daquilo, aquilo dura às vezes 6 meses. E às vezes uma semana, ano. Né? E às vezes tu vai conversar com aquela pessoa, não, acho que era coisa da minha cabeça, não, acho que não era pra mim. E na realidade, se a gente não perseverar, as coisas vão desaparecendo do nosso foco, assim, vai perdendo. Até porque o processo, normalmente ele não é algo tipo assim, beleza, tô passando por um processo bacana. Legal, não, cara, às vezes é um processo... sei lá, às vezes é um processo de poda que machuca, às vezes é um processo de cuidado diferente da parte de Deus. Eu digo, cara, a partir do momento que Deus falou com a gente sim, a gente começou a viver processos dentro da nossa vida, do nosso casamento, na nossa família. Teve momentos que a gente chorou, teve momentos que a gente ficou muito angustiado, sabe? Teve momentos, e até tem hoje momentos que a gente fica assim com medo, cara, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a entender que é Deus que está estabelecendo e colocando esses processos na nossa vida para que a gente cresça, amadureça, cara, a única coisa é você dizer, Deus, estou aqui, eu quero abraçar o meu processo e vamos caminhar junto e quero crescer em direção à tua vontade. A gente não vai chegar onde a gente tem que chegar, onde Deus tem preparado, sonhou com aquilo, se a gente não passar por isso. Né? A gente precisa estar firmado em algo. Então, enquanto a gente não estiver firmado em algo, Deus não vai se mostrar, né, a tudo aquilo que Ele tem para nós. Vai perseverar. Vai ter momento difícil? Vai ter, com certeza. Vai ter muito momento difícil. Mas é perseverar naquilo que Deus falou, né? Que legal. Não olhar para trás. Uma coisa que a Paty também falou para trás. Não olhe para trás. Não olhe. E uma coisa que a gente aprendeu, realmente está aprendendo nesse tempo, é não olhar para trás mesmo, sabe? A gente tinha preocupações, mas é a nossa família, sabe? Nossa, mas e tal coisa. Cara, nossa família foi a que abençoou a gente primeiro. Disse assim, da mesma forma que a gente está fazendo, que a gente fez há anos atrás, 30 anos atrás, hoje a gente está vendo vocês fazer isso, para nós é um privilégio. Nossa, que legal. E não só isso, né, cara? Tipo, a partir do nosso sim, quando Deus pediu lá, e aí? Estão dispostos, a gente falou, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Cara, a gente começou a viver milagres nesse processo, sabe? Milagres que até hoje a gente ouvia falar de outras pessoas. Milagres, assim, milagres. E hoje a nossa vinda a Curitiba, tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente só consegue
ter noção de que é Deus fazendo, sabe? Porque se dependesse da gente, a gente mora numa cidade pequena, 16 mil habitantes na nossa cidade. A gente, às vezes, olha para pessoas com muito mais gabarito, mais estudo, os caras que fizeram muita coisa, tem livro escrito, são filósofos e tudo mais. Mas uma coisa que Deus colocou no nosso coração e disse assim, que Ele precisa de pessoas disponíveis, sabe? Não importa o grau de escolaridade, não importa... Claro que é importante, não estou fazendo apologia aqui, a dizer, lógico, não, nós vamos estudar. Não, cara, acho que não. Mas é uma coisa assim, que Deus, Ele quer um coração disponível, né? E foi isso que Deus quebrou comigo quando eu dizia, Deus, mas eu, de uma cidadezinha tão pequena, uma igreja pequena, achava que eu era fraco demais. E Deus disse, mas é aí, cara, vocês estão disponíveis e eu quero usar pessoas disponíveis. Então acho que é um recado até pra galera que tá assistindo, né? Que legal. Esteja disponível para Deus, para a vontade de Deus na sua vida e abrace os processos, sabe? Deus vai fazer, se você abraçar os processos, lá na frente você vai ver se estalar de dedos da vontade dele nas nossas vidas e, cara, quando a gente descobre, cara, é muito louco. É muito massa. Muito louco. Gente, é isso então, muito obrigado, foi uma honra, cara, foi um prazer escutar a história de vocês, uma história que nos inspira a fazer a vontade de Deus. A gente que agradece. E assim, gente, a gente vai colocar aqui as redes sociais, os contatos deles, eles têm um canal no YouTube também, eles vão mostrar nesse vlog, nesse canal deles, toda essa viagem missionária, todo esse trabalho lá, então a gente vai colocar em algum lugar na descrição aqui o contato deles. Gente, muito obrigado. Valeu, cara. Eu quero